Agora, meio-dia e o TBC1 de hoje começa com uma notícia preocupante. Goiás passou do marco de 100 mortes por Covid-19. Quem vai conversar sobre esse assunto comigo é a repórter Danila Bernardes. Boa tarde para você, Danila. Preocupante, hein? Pois é, Michele, um recorde bastante triste, né, que foi confirmado ontem à tarde pela Secretaria Estadual de Saúde. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Pois é, esse recorde, como eu disse, foi divulgado ontem no fim da tarde, mostrando aí 104 mortes por causa da Covid-19 aqui no estado. A gente tem os números aí na tela, também são 2.808 casos da doença confirmados e quase 19 mil casos suspeitos. Aqui em Goiânia, a cidade aí que lidera o ranking aqui do estado, 44 mortes e 1.381 casos de coronavírus. Essa quantidade de mortes aí significa 8 mortes a mais em apenas 24 horas, né? Se a gente comparar o boletim de anteontem com o de ontem à tarde, são 8 mortes a mais e também o dobro de mortes aqui no estado em apenas 2 semanas, ou seja, em 2 semanas tivemos a metade das mortes que aconteceram durante todo esse período aí que o coronavírus chegou aqui no estado de Goiás. Michele. Pois é, Danila, agora esses números fazem parte de uma projeção de um estudo, né, feito pela UFG. Diante desses estudos da UFG, o que a gente pode pensar para os próximos meses? Tem já uma projeção também? Michele, a Universidade Federal de Goiás tem acompanhado, tem monitorado, né, esses casos da Covid-19 aqui em Goiás e eles fizeram uma projeção bastante preocupante. A gente quer deixar bem claro aqui que não estamos fazendo alarde com relação à doença, não queremos assustar nem apavorar ninguém, mas são dados aí que foram feitos, dados técnicos, né, que foram feitos por estudiosos do caso da Universidade Federal de Goiás. Então, com base nesses dados feitos aí pela UFG, o que acontece é a UFG ela faz a seguinte projeção, com dados no número da taxa de isolamento social. Se a taxa de isolamento social ficar em torno de 38%, vamos ter o pico da doença no mês de julho aqui no estado, mas para o final do mês de julho, na segunda quinzena. Então, se a taxa ficar em torno de 38%, a UFG estima que aconteça até 118 óbitos por dia em até 31 de julho. Então, quando chegar lá para a segunda quinzena de julho, pode acontecer até 118 mortes por dia aqui no estado de Goiás. Se ficar abaixo, o número piora, ou seja, se o isolamento social cair, ficar abaixo de 38%, podemos chegar a 162 mortes por dia, um número bastante preocupante. No total, segundo o levantamento feito aí pela Universidade Federal de Goiás, pode ter até de 4 a 5.938 mortes até o final do mês de julho, ou seja, somando aí todos os dias, pode chegar até quase 6 mil mortes aqui em Goiás no fim do mês de julho. E a demanda por leitos de UTI, que é uma situação bastante preocupante, pode chegar a 9.300 pacientes aí precisando de leitos de UTI aqui no estado de Goiás. E claro, é um dado que foi feito em cima, né, da taxa de isolamento social, e o que deixa a gente bastante preocupado é que, segundo o In-Loco, ontem a taxa de isolamento social aqui em Goiás chegou a 36%, ou seja, está abaixo aí dessa projeção de números enormes aí de mortes, né? Então, a gente realmente espera que a situação melhore e que não chegue a ficar a esse ponto. A pesquisa da UFG, ela também mostrou aí a importância de ir monitorando a doença, né? De acompanhando dia a dia o avanço da doença aqui no estado e também a importância do distanciamento social, que é realmente, segundo essa pesquisa, o que reduz a velocidade de transmissão do coronavírus, o que também já foi mostrado em várias situações, né? A pesquisa também mostrou que de abril para cá, Goiás reduziu bastante a taxa de isolamento social, como a gente já citou, e que se manteve estável, chegou aí, né, esse nível de 30 a 35, 36%, e agora está mantendo esse nível, o que deixa a gente bastante preocupado, porque se manter esse
nesse nível. Como a pesquisa mostrou, vai ter o pico da doença em meados, no final do mês de julho, e pode chegar aí até quase 6.000 mortes até o final de julho aqui em Goiás. A gente torce para que essas projeções não se confirmem, né, Michele? Com certeza, até porque se a gente analisar, Danila, 5.000 pessoas é um número de habitantes aí que tem muita cidade goiana que não tem nem essa quantidade. Seria a gente pensar no extermínio de uma população, de uma cidade inteira, de várias no caso, né, com essa quantidade de pessoas. É o que a gente não quer. Então a gente continua aqui sempre dando orientações e pedindo para que a população colabore ao máximo possível, né, Danila? Obrigada.